Olá, caro estudante, tudo bem? Como você já sabe, eu sou o professor Júlio Zamarian e essa é a nossa terceira teleaula da disciplina de História do Brasil República 1. O tema da nossa aula de hoje é a Ascensão de Vargas. A gente vai começar a estudar nessa aula, na aula anterior a gente viu um pouquinho do golpe / Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao governo. E nessa nossa aula de hoje nós vamos entender um pouquinho melhor como que foi essa ascensão de Vargas, o governo provisório dele, o governo constitucional, até o Plano Cohen, que vai dar o início ao período chamado do Estado Novo, que é a ditadura do Getúlio Vargas. Nós não vamos bater apenas os aspectos políticos, mas também vamos ver algumas questões relacionadas à cultura, à economia daquele momento, para entender como é que Vargas conseguiu, por meio de estratagemas políticos, com meio de vários meios, se perpetuar no poder, Era um presidente para ficar 4, 5 anos e ele conseguiu ficar ininterruptamente 15 anos no governo. Vamos ao quadro do resumo da nossa aula de hoje. Então, na primeira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre o governo provisório, Lembrando que o governo de Vargas ele é dividido em algumas fases. De 1930 até 34 é o governo provisório. Depois, de 1934 até, seria 38, mas foi interrompido em 1937, o governo constitucional. E de 1937 até 45, o famoso Estado Novo, que é a ditadura do Getúlio Vargas. No segundo momento da nossa aula, nós vamos falar do panorama político daquele período. O aliancismo, a Aliança Nacional Libertadora, de Luiz Carlos Prestes, e o integralismo, os representantes do que seriam a esquerda e a direita do Brasil naquele período. Na última parte da nossa aula, nós vamos trabalhar com o Plano Cohen e com o Estado Novo. Interessante nessa aula que nós vamos ver como é que alguns conceitos na história eles mudam, A gente fala ultimamente muito sobre direita, esquerda, ultradireita, ultraesquerda, e esses conceitos vão mudando, Surgiram lá na Revolução Francesa, quando os grupos que eram antagônicos sentavam-se à direita ou à esquerda da Assembleia Nacional Constituinte a partir de 1789, mas a direita do século XVIII não é a direita do século XXI. E mesmo aqui no Brasil, a direita do início do século XIX, que representava aqui pelos integralistas, não é a direita do início do século XXI dos nossos anos. A esquerda tampouco. Apesar da base ideológica ser parecida, os conceitos vão mudando e a gente vai ver isso na história. Falo isso porque muitas vezes as pessoas tentam fazer rótulos, Como que era a posição de Getúlio Vargas, como é que eu encaixaria Getúlio Vargas nos dias atuais, qual que era o posicionamento direita e esquerda naquele período, e a gente vai entender que ele existia, mas ele era um pouco diferente daquilo que é hoje, sobretudo quando a gente trabalha com a questão do liberalismo. Então é uma aula bastante interessante, tem alguns períodos históricos importantes, é nesse período, por exemplo, que está a Segunda Guerra Mundial, e a gente vai falar um pouco sobre a participação do Brasil na guerra, principalmente nesse viés político. Espero que essa aula contribua e ajude aí com a sua formação. Getúlio Vargas, o governo provisório. Então vamos ver as primeiras medidas, as medidas iniciais do governo Vargas, dentre 30 a 34. Por que se chama governo provisório? Existia uma Constituição. A Constituição, a gente pode fazer vários senões com relação a ela. Essa Constituição é aquela que vigorava desde 1891. Essa é a Constituição que perpetuou o período chamado do coronelismo, da República Café com Leite. Existiam as eleições, mas não era com sufrágio universal, era um voto bastante censitário, poucas pessoas votavam, as eleições eram extremamente fraudulentas. Então, apesar de você ter ali um avanço pensando nessa questão constitucional, pensando na votação, por exemplo, Vargas não foi eleito presidente por nenhum sistema. Ele deu um golpe com apoio do movimento tenentista, com apoio de algumas bases políticas, e entrou no governo. Então era necessário reorganizar esse governo, por isso que é um governo provisório, e uma das grandes cobranças nesse período era que se fizesse uma nova Constituição, corrigindo aquilo que era considerado problema da Constituição de 1891 e dando legitimidade a esse novo governo de Getúlio Vargas. Vamos ao quadro. Essa citação é da Belloc e Abreu, o dicionário da elite republicana no Brasil, está dentro no site da CPDOC e da Fundação Getúlio Vargas. Olha só o que nos diz essa citação do Belloc e Abreu. Como chefe do governo provisório, Getúlio Vargas assumiu poderes ditatoriais, dissolvendo o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas
e as câmaras municipais, ou seja, ele acabou com todo o governo legislativo no Brasil. Sem fixar prazo, prometeu convocar eleições para uma Assembleia Constituinte, encarregada de estabelecer um novo ordenamento jurídico e político em substituição à primeira Constituição Republicana, 1891. Vargas concediu anistia, ou seja, perdão aos tenentes, instituiu um tribunal especial como órgão da justiça revolucionária e criou os ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio, Educação e Saúde. Eu fiz questão de colocar essa citação porque ela demonstra com bastante clareza as atuações rumo a uma ditadura do Getúlio Vargas. No Brasil, quando a gente fala em ditadura, a gente sempre pensa em ditadura militar, que foi aquela mais famosa, que durou mais tempo. Mas Vargas também teve uma ditadura civil. Ditadura é toda vez que o governo é concentrado na mão de uma pessoa só ou de um grupo político e ele se perpetua no poder, desrespeitando as regras constitucionais. Então, Vargas, desse golpe de 1930, a qual ele assume o governo, ele já começa a fazer várias coisas. Fecha o Congresso, tira a legitimidade dos estados e dos municípios. Na citação não está falando, mas ele destituiu os governadores dos estados e nomeou interventores em cada um dos estados. Então, são medidas extremamente ditatoriais. Ao mesmo tempo, e Vargas fez isso durante toda a sua carreira política, ele fazia um intercalar, o que a gente chama popularmente de morde e assopra. Ao mesmo tempo, com todas essas medidas extremamente conflitantes, quando a gente pensa numa democracia, ele cria alguns ministérios, que são ministérios-chave para entender aquilo que seria talvez o grande mote do Getúlio Vargas como pai dos pobres. Na história a gente fala que ele era pai dos pobres e mãe dos ricos, porque ao mesmo tempo em que ele privilegiava a classe trabalhadora, também dava condições para que o grande empresariado, as pessoas que tinham dinheiro no Brasil também conseguissem prosperar. Mas ele tem sempre esse intercalar, uma medida ditatorial autoritária com uma medida mais branda. Volta a citação para mim, por favor. Olha ali o finalzinho. Criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Educação e Saúde. Não dá para criticar um governante, seja ele qual for, que cria um ministério voltado a entender os trabalhadores, a fomentar a indústria, a saúde e a educação. Então, ele, de uma tacada só, numa legislação só, ele faz as duas coisas. Então, você consegue criticar ele por um lado, mas fica preso em uma medida que era uma medida muitas vezes populista, popularesca, mas que tinha ganhos ali à população. Você já deve estar se perguntando, professor, então Vargas foi bonzinho, foi malzinho? A história não é só de dualidades, a história não tem essas dicotomias tão simplórias, a história é mais complexa. Há motivos e há características importantes do Getúlio Vargas? Sem dúvida. Isso tira o fato de que foi uma ditadura, que ele mandou torturar, matar pessoas, que ele perseguia os seus opositores? Também a gente não pode negar esse fato. Voltando ao quadro, Revolução Constitucionalista de 32. As nomenclaturas na história são engraçadas, né? A Revolução de 30 não é uma revolução e ficou famosa como revolução. 1932 não foi revolução também, foi uma tentativa revolucionária, mas que acabou ganhando esse nome. A grande oligarquia de São Paulo, que havia perdido o presidente Washington Luiz e o presidente eleito Júlio Prestes, não aceitavam esse novo governo. Na verdade, nenhum grupo aceitava, mas a elite cafeeira de São Paulo, a mais rica, influente, que tinha perdido politicamente, é que se revolta. Eles lutam pela derrubada do governo Vargas. Exigiam uma nova Constituição e, apesar de derrotada, alcançou os seus objetivos. Não alcançou todos os seus objetivos, mas alcançou alguns dos mais importantes. Quais eram os três grandes objetivos da Revolução Constitucionalista de 1932? São Paulo se organizou. É um movimento interessante, porque apesar de ser capitaneado pelas elites paulistas, tem um envolvimento da sociedade como um todo. Pessoas pobres, homens, mulheres. É famosa uma reportagem, que tem disponível no YouTube, depois você pode pesquisar, do Batalhão dos Atletas. Atletas famosos no Brasil que inclusive iam disputar a Olimpíada, deixaram de disputar para poder lutar nessa guerra. Um dos jogadores de futebol mais famosos do Brasil, antes da era Pelé, antes mesmo do Leônidas da Silva, Arthur Friedrich, considerado o maior artilheiro da história do Brasil, os números não são precisos, mas ele capitaneou esse batalhão dos atletas que lutavam na Constitucionalista de 32.
Então, essa participação dos atletas demonstra a grande penetração que essa revolução teve em vários aspectos da sociedade. O que eles queriam? Derrubar o Getúlio Vargas, trocar o interventor do Estado de São Paulo e marcar a constitucionalista, marcar a Assembleia Nacional Constituinte, que Vargas havia prometido em 1930, mas não deu prazo que ia fazer. Conseguiram derrubar Getúlio Vargas? Não, mas alcançaram os outros dois objetivos que eram muito importantes. Houve a troca do interventor do Estado de São Paulo, um interventor que agradava as elites paulistas, e eles conseguiram marcar a Constituição para 1934. Então, final de 32 e 33 foi a organização, em 34 teve a Assembleia Nacional Constituinte, que criou a nova Constituição do Brasil do mesmo ano. Então, por que você teve conflitos, você teve mortes, é óbvio, mas Vargas também tem aquela ideia de uma habilidade política muito grande. Ele sabia que ele não poderia governar sem apoio das elites. E ele sabia que ele não poderia governar sem o apoio daquela que era a principal elite do país. A elite que tinha uma influência política e econômica muito grande, que era a elite paulista. Então, com essa derrota honrosa, os paulistas recuperam um pouco ali do seu moral, do seu brio, fecham com esse novo governo Vargas e ele tem uma base importante de governo para continuar. Voltando ao quadro, essas imagens são bastante interessantes, são representativas ali do movimento de 1932. Então a primeira aqui da esquerda é um cartaz da época, abaixo a ditadura, percebam ditadura no português da época, antes das várias reformas ortográficas, e detalhe para a construção da cena. Você tem aqui um soldado segurando a bandeira do Estado de São Paulo, que não poderia deixar de aparecer, e a figura que representa o Estado de São Paulo é a figura do bandeirante, clássica figura do bandeirante. Botas, calças, a arma, a barba por fazer, o chapéu, o desbravador, aquele que era o herói da história de São Paulo. A gente já desconstruiu essa ideia do herói bandeirante há muito tempo, mas em 1932 ela era muito perceptível. E uma tiração de sarro do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um homem de baixa estatura, então um bandeirante aqui todo forte, todo másculo, segurando Getúlio Vargas nas mãos, apertando ele como ele fosse um boneco. Então, primeira imagem bastante interessante. A segunda era uma campanha chamada O Ouro para o Bem de São Paulo, que incentivava as pessoas a fazerem doações para angariar fundos para a guerra. Detalhe que eu acho muito bacana dessa imagem é o seguinte: primeiro que tem aqui o prato com vários utensílios, você tem um cebolão, relógios de pulso, anéis e brincos. E você vê que é uma mão, pelos contornos, uma mão feminina. E essa mão está entregando, olha só, a aliança. Então parte da ideia do que? A mulher, né, que muitas vezes não tinha nenhum recurso, mas a única coisa de valor que ela tem ali no cotidiano, que é a aliança, mesmo essa aliança ela está entregando para poder ajudar o Estado de São Paulo. E a terceira imagem, né, na verdade é para contar uma história, são o famoso movimento MMDC, do Miragaia, Drauzio Martins e Camargo, que foram 4 jovens que morreram em uma das várias manifestações que houve em São Paulo contrárias ao Getúlio Vargas. E esse movimento do MMDC acabou virando um dos símbolos da luta de São Paulo contra esse governo autoritário de Getúlio Vargas. Então essa derrota com cara de vitória, essa derrota honrosa, foi importante para manter ali o Estado de São Paulo como um dos jogadores políticos do Brasil, para fazer com que essa elite adentrasse ao governo de Getúlio Vargas, ao mesmo tempo que pressionou o presidente para uma Constituição. Então esse governo provisório, ele tinha prazo de validade e a partir dali se organizaria uma nova Constituição com uma nova forma de governo, que as pessoas não sabiam em 32, que esse seria só mais tempo para que Vargas planejasse ali a sua perpetuação no governo via plano Cohen, via ditadura, mas isso é assunto para daqui a pouco. A Constituição de 1934. Dado o contexto, né, São Paulo se revoltando, uma ruptura, não uma revolução, mas uma ruptura com o que tinha acontecido no Brasil até o início da Constituição lá de 1891 e da Primeira República, da chamada República Velha, a Constituição de 34 é uma Constituição avançada para a época. Avançada se você pensar em vários contextos. Por exemplo, é nessa Constituição de 1934 que pela primeira vez no Brasil nós temos o direito ao voto feminino.
Você deve estar parando para pensar, professor, mas ninguém votava direito naquela época, o voto era censitário? Sim. Só que os homens no Brasil tinham direito a voto, mesmo que restrito, desde a Constituição do Império de 1824. Então, tirando essas condicionantes, as mulheres demoraram mais de 100 anos para ter direito aos votos no Brasil do que os homens. Então, isso é um grande avanço para essa Constituição de 34. Mas, como eu já disse para você em outras oportunidades, o problema no Brasil não são as leis em si. Talvez o excesso de leis, quer se legislar muito. Muitas vezes as leis não emanam do povo para os governos, é o contrário, o governo que impõe as suas decisões ao povo. Nós tivemos 7 constituições, então isso não é tanta questão. A Constituição de 34, como todas, tinha suas qualidades, seus defeitos, mas era uma Constituição considerada moderna, avançada para a época. Vamos ao quadro. Então, em 1933 ainda, houve a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, a formação de alguns partidos políticos, destaque, naquele momento, para os comunistas e integralistas. Temos que lembrar, 1934 é o chamado período entre guerras, de 1918 até 1939. Se a gente pensar no contexto mundial, esse é o período de ascensão dos regimes totalitários, do nazifascismo, ao mesmo tempo que é o período também da Revolução Russa e do grande desenvolvimento da recém-criada União Soviética. Então há uma dualidade no mundo. Aliás, não só uma dualidade. Esse período da história desse período pós-guerras, havia discussões sobre vários modelos políticos, econômicos, sociais que são interessantes. Você tinha os países chamados totalitários, né? Então você pensa principalmente na Itália e na Alemanha, que eram países de política de extrema direita, mas países capitalistas. O Estado fomentava muito da produção industrializada daquele período, com governos de autoridade extrema. A União Soviética representava um mundo comunista. Então, a ideia da economia planificada, sem classes sociais, com o Estado também forte, mas a ideologia totalmente de esquerda. Então, a União Soviética, a extrema esquerda, alcançava desenvolvimento industrial, alcançava desenvolvimento tecnológico, mas com uma ideologia socialista / comunista. Não se alcançou o comunismo, mas tem uma ideologia socialista. A Alemanha e a Itália nazista, a extrema-direita, então são os dois extremos, mas capitalista e também conseguindo desenvolvimentos. E os Estados Unidos nessa jogada. Os Estados Unidos eram representantes da direita, não a extrema-direita, como a Alemanha e a Itália de maneira nenhuma, mas o que pegava principalmente no aspecto econômico dos Estados Unidos é o liberalismo econômico. Então é um capitalismo liberal, não é um capitalismo que ele é controlado pelo Estado, como aconteceu na Alemanha ou na Itália. É o liberalismo econômico de uma maneira muito forte, incentivado em alguns momentos pelo Estado, mas não controlado pelo Estado. Então, em vários países do mundo, e no Brasil seguia assim, você tinha as discussões. Qual seria o modelo? Será que é o modelo socialista, da economia planificada? Será que é o modelo capitalista? Capitalismo com governo autoritário? Capitalismo com liberalismo econômico? Você tinha ali algumas peças a serem montadas desse grande quebra-cabeça, o que faz com que esse período seja bastante interessante para a história. Voltando ao quadro. O fortalecimento das chamadas elites regionais. Mesmo que o governo Getúlio Vargas seja um governo mais centralizado do que foi o período da República Velha, do coronelismo, no qual as grandes elites regionais tinham bastante poder, essas elites regionais ainda assim tinham grande influência na população. Então, isso demonstra como que esse poder no Brasil, muito embora queira ser centralizado, no dia a dia, no cotidiano, na legislação pormenorizada, ele ainda é bastante descentralizado. Voltando ao quadro. Aqui alguns aspectos da Constituição de 1934. Primeiro, a inspiração na chamada República de Weimar, a ideia do federalismo muito forte, ou seja, cada estado com bastante autonomia, podendo inclusive fazer a sua própria Constituição, nacionalização dos recursos naturais. Ah, professor, é nessa época que é criada a Petrobras? De maneira nenhuma. A Petrobras foi criada só também por Vargas, mas lá na frente, em 1953, 54, salvo engano, já no governo dele de eleição. Mas o que acontece? Já em 1934 e até antes, sabia-se que no Brasil existia petróleo. Então, tinha-se a ideia, um mapeamento completo de todas as regiões, da quantidade, mas sabia que tinha.
Então o Brasil muda a legislação para essa nacionalização dos recursos naturais. O que significa isso? Você já deve ter visto algum filme, algum desenho nos Estados Unidos que a pessoa está fazendo lá o alicerce para uma casa e pinga lá, faz um alicerce mais fundo, sai petróleo, sai jorrando petróleo e a pessoa fica rica, milionária. No Brasil não é isso que acontece. Se você, por um acaso do destino inabalável, que eu acho muito difícil acontecer, descobrir ouro no seu quintal, descobrir petróleo no seu quintal, o recurso do petróleo ele é nacionalizado, você não tem direito a nada. Talvez você ganhe uma indenização porque você perdeu o terreno lá da sua casa. Essa legislação serve para que o país controle esse recurso natural. Mas já existia antes da criação da Petrobras. A criação da Petrobras foi 20 anos depois, mas já existia. Tem um conto curtinho do Monteiro Lobato que se chama O Poço do Visconde, que o Visconde Sabugosa descobre lá um poço de petróleo e já tem ali uma discussão. O Monteiro Lobato foi uma das pessoas no Brasil que tentou criar uma empresa particular de exploração de petróleo, mas foi crivada disso pelo governo. Tanto que uma das reações a essa criação da empresa do Monteiro Lobato lá de extração de petróleo é essa naturalização dos recursos naturais. Não só por causa dele, mas temia-se que outras iniciativas assim pudessem aparecer. Voltando ao quadro. A legislação trabalhista ela vai em conta-gotas, tá? Vários aspectos da legislação trabalhista, descanso semanal remunerado, férias, 13º, vão aparecendo em vários anos do governo Getúlio Vargas, até a criação da CLT, lá em 1943, tá? Ensino primário gratuito. No Brasil não existia ensino nenhum gratuito. Existiam algumas localidades que o governo oferecia, mas não era obrigação do governo, e só o primário. Ao passar dos anos de outros governos, é que as outras esferas educacionais, principalmente da educação básica, têm a gratuidade. O voto feminino e um detalhezinho, que é um detalhezinho muito importante. A Assembleia Nacional Constituinte, os deputados que foram eleitos, que foram convocados para fazer essa Assembleia, elegeram indiretamente Getúlio Vargas como presidente do Brasil até 1938. Então, sem ganhar uma eleição direta, né, com um golpe de 30 e com uma eleição indireta, Vargas ia ficar no governo de 1930 a 1938. São 8 anos ininterruptos, serão os 2 mandatos que nós temos hoje. Então, percebam aquelas estratégias do Getúlio Vargas para permanecer no governo. Ideologicamente falando, o governo Vargas é muito parecido, muito mais próximo com um governo totalitário, do nazifascismo, do que com o liberalismo dos Estados Unidos, e longe milhas do socialismo e do comunismo. Aliás, eram os grandes inimigos de Getúlio Vargas naquele período. Apesar dessa simpatia, o Brasil entra na guerra, na Segunda Guerra Mundial, a favor dos aliados. Principalmente por pressões geopolíticas. Os Estados Unidos tinham ali uma influência muito grande no Brasil naquele período. Teve a questão também do afundamento de alguns navios brasileiros, supostamente por alemães, né? Mas o Brasil acaba entrando na guerra por conta dessa influência regional. Nós estamos sobre a zona de influência dos Estados Unidos. E eu trouxe 2 imagens para vocês, né? Vou colocar a primeira imagem, que mostra um pouquinho dessa política de boa vizinhança norte-americana com o Brasil. Essa imagem, né, mostra o presidente Vargas e o presidente dos Estados Unidos. Então, ó, o Vargas está aqui e o presidente norte-americano está aqui, o Franklin Delano Roosevelt, né, numa conferência em Natal, em 1943. Uma das conferências que vão selar, inclusive, a criação da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. A base de Natal foi utilizada pelos norte-americanos como logística naquele momento. Percebam que essa foto que foi tirada e foi a foto oficial do governo brasileiro, Vargas e Franklin Roosevelt e os outros aqui, ó, eles estão todos contentes, sorridentes, bem aquela ideia de que está tudo muito bem, está tudo muito bom, nós estamos aqui, somos bons amigos. Essa imagem, ela circulou em jornais do Brasil e ela foi descoberta depois no acervo pessoal do Getúlio Vargas. Pós-suicídio do Getúlio Vargas, a filha do Getúlio, Alzira, cuidou desses pertences pessoais deles e muitos deles estão em museus, muitos no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Só que o Franklin Delano Roosevelt não tinha uma cópia dessa foto, que era uma foto do governo brasileiro. E ele, como uma espécie de tentar estreitar ainda mais os laços, ele mandou essa foto. Vamos pôr na tela. Essa é a foto, parece com a outra. Então, eu vou voltar só para vocês compararem. Essa é a foto oficial do Brasil, no que circulou nos jornais.
E essa é a foto que o Roosevelt mandou de presente para o Getúlio Vargas. Então percebam, é o mesmo Jeep, são as mesmas pessoas, só que aqui eles já estão num momento mais sério, mais sisudo, né? Nem tanto assim, com todas aquelas risadas. Junto com essa foto, vocês podem ver que aqui no finalzinho da imagem já está aparecendo, veio essa dedicatória aqui, olha. 24 de fevereiro de 1943. Aqui a imagem cortou, mas está mostrando que é papel timbrado da Casa Branca, né? Então, My Dear Mr. President, né? Então ele está falando aqui, o Roosevelt, olha a assinatura dele, falando com Getúlio Vargas. Então ele fala, olha, estou te mandando uma fotografia tirada do nosso mais recente encontro, espero que você goste de ter uma cópia com vocês, né? Com as minhas sinceras condolências, agradecimentos, Franklin Delano Roosevelt. Por que o presidente dos Estados Unidos, é óbvio que ele tem uma assessoria, que ele não pegou um dia de tarde lá sem nada para fazer na Casa Branca e foi fazer isso. Mas isso mostra um pouquinho da chamada política da boa vizinhança. Os Estados Unidos tentou uma aproximação com o Brasil, e não só com o Brasil, com vários países da América Latina, por conta da guerra e também por conta dessa zona de influência capitalista. Essa política da boa vizinhança ela vai ganhar uma exponenciação ainda maior pós-Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria. Então você tem uma relação próxima desses presidentes, uma influência, um jogo de influência muito grande, que fez inclusive que o Brasil entrasse na guerra a favor dos Estados Unidos. Tanto é que pós-1945, um dos motivos que explicam o fim do governo de Getúlio Vargas é exatamente esse estreitamento de laço com os Estados Unidos. Como é que o Brasil manda 25 mil soldados para a guerra, investe milhões num país que não era tão rico, para lutar na guerra a favor da democracia, contra as ditaduras do nazismo e do fascismo, sendo que no Brasil nós tínhamos uma ditadura também. Essa contradição fez com que o governo do Getúlio Vargas entrasse em declínio em 1945. Mas eu fiz questão de mostrar essas fotos, mesmo que antecipando um pouquinho o contexto, para a gente ter ideia dessa zona de influência, dessa zona política Brasil e Estados Unidos e como que nós estávamos aí inseridos, meio que, quase que inconscientemente, nesse jogo de xadrez aí mundial. Política na era Vargas, a Aliança Nacional Libertadora e os integralistas. Você tinha outros grupos políticos no Brasil, mas são esses que chamam mais atenção, os aliancistas e os integralistas. Vamos ao quadro. Então, o integralismo tinha como grande líder Plínio de Arruda Salgado, líder da AIB. O lema da ANB é Deus, Pátria e Família. Combatiam o liberalismo, o socialismo e o capital financeiro internacional. Então, peraí, vou dar um segundo para vocês se recuperarem, porque eu tenho certeza que bugou a mente de muita gente aí. Professor, mas tem aí uns grupos políticos atuais que usam esse lema aqui, Deus, Pátria e Família, geralmente com a bandeira do Brasil e a camisa da CBF. Sim. Muito do que nós temos hoje do movimento de extrema-direita no Brasil, né, do dito bolsonarismo, requentaram algumas das ideologias dos integralistas. Esse lema Deus, Pátria e Família é literalmente copiado, plagiado e nem é referenciado. Só que olha só aquilo que eu comentei na introdução. Os conceitos históricos mudam. Volta ao quadro, por favor. Olha só o que eles combatiam. O liberalismo. Quando eu falo em liberalismo, a bandeira norte-americana tremula na minha mente. Eles combatiam o liberalismo? Sim. Eles eram a favor da intervenção do Estado na economia. Combatiam o socialismo, tudo bem, a gente entende que vai combater mesmo. E combatiam o capital financeiro internacional. Então, a direita no Brasil, da década de 1930, dos integralistas, é igual à direita que nós temos hoje? Não, a direita hoje se gaba de ser liberal, quer uma grande influência internacional, muito embora esse discurso seja contraditório, porque quer uma influência internacional, que é o liberalismo, mas se ressente com um grande patriotismo, né? Um amor aí aos símbolos pátrios, mas que não se configura de uma maneira muito clara quando você pensa nas ações desses grupos politicamente. Mas aquele integralista, aquela direita lá da década de 1930, né, do Brasil, do período Getúlio Vargas, era uma direita que era contra o liberalismo, era contra a entrada de capital estrangeiro no país, era a favor de fomentar a indústria nacional, defendia pautas, inclusive, da classe trabalhadora, não pensando no socialismo, mas defendia a ideia de salário mínimo, descanso semanal remunerado, férias.
Não é à toa que o Brasil tem esses direitos ainda hoje, que vem do período de Getúlio Vargas, que era um governo, né, não de extrema-direita, mas era um governo de direita. Getúlio Vargas não era um governo de esquerda. Pautas que hoje são de defesa da esquerda, como a legislação trabalhista, faziam parte desse arcabouço que nós estamos colocando aqui da direita. Olha que interessante como é que esses conceitos vão mudando e como é que essa direita daquela época, não cabe nunca a um professor de história fazer julgamentos, mas ela pelo menos ela tinha mais coerência, porque se era nacionalista, defende-se as coisas nacionalistas. Hoje nós temos uma direita que é nacionalista, mas é a favor do liberalismo, é a favor de entrada de comércio internacional, então um discurso que não para muito de pé. Voltando ao quadro agora, faço questão de mostrar aqui, né, essa imagem de uma reunião dos integralistas, destaque para a figura central aqui, que é o Plínio Salgado, e eles tinham esse símbolo aqui, que era um sigma de união, dizendo que eles iam unir o Brasil quase que à força, junto com esse lema Deus, Pátria e Família, a saudação Anauê significaria algo como você é meu amigo, você é o meu irmão. Então eles tinham todos também ali um cuidado com esses simbolismos que estavam presentes no governo naquele período. Vamos ao quadro? Agora vamos ver o lado da chamada esquerda. A Aliança Nacional Libertadora, que tinha como grande líder o Luiz Carlos Prestes, né, o Partido Comunista, ligado ao Comitê, ligado à Internacional Comunista. Eles defendiam o fim do pagamento da dívida externa, a nacionalização de todas as empresas, a reforma agrária e liberdades em um governo popular. Aqui essa imagem é quando o Luiz Carlos Prestes foi preso pós-intentona comunista de 1935, que a gente vai trabalhar posteriormente. Percebam que é um estereótipo muito mais, não sei se a gente pode colocar relaxado, mas diferente da figura do Plínio de Arruda Salgado, que era todo aquela cara bem barbeada, o terno impecável, os símbolos. Aqui está com um ar mais despojado, pelo menos. E percebam que essas pautas da esquerda da época do Getúlio Vargas eram pautas mais radicais. Não tinha-se vergonha de defender o socialismo. Então, olha, vamos nacionalizar todas as empresas, planificar a economia. A ideia era muito mais radical do que nós temos hoje. O discurso da esquerda hoje ele é muito mais no sentido de mitigar as desigualdades sociais, garantir uma política de bem-estar social, do que propriamente falar de uma revolução. Hoje a esquerda não se fala mais de uma revolução comunista, de uma revolução socialista. Fala de criar uma sociedade mais justa, mas não tem esse discurso pró-socialista, anticapitalista que tinha naquele período. Então, o discurso da esquerda também mudou, também foi diferente. Então, os conceitos na história são interessantes, são importantes, mas eles não são imutáveis. Né? Eles não são congelados, eles mudam ao longo do tempo. Vamos para a nossa primeira situação, problema dos regimes totalitários. Em um evento na escola, alguns alunos aparecem caracterizados com uniformes e símbolos do integralismo. Alguns até fazem referência ao nazismo, até fazem ali a saudação nazista. Como, sem enfraquecer o interesse desses alunos pela história, você como professor pode fazer esses alunos compreenderem melhor as implicações dessa manifestação? Então, vamos partir do pressuposto que o aluno não tenha a exata noção do problema que ele está se metendo. Nazismo é crime no Brasil, né? Então a pessoa não pode se declarar nazista, porque não é só ser nazista, não é uma ideia, não é só uma opinião, é defender práticas criminosas, como a segregação, a discriminação e, no caso extremo do nazismo, até mesmo o genocídio lá dos judeus. Então, o Brasil, as pessoas não podem confundir fato com opinião e não podem confundir opinião com crime. Né? Isso parece um detalhe, mas isso é muito importante. Eu posso ter a minha opinião? Claro que eu posso, e eu devo ter a minha opinião. Mas eu não posso, por exemplo, declarar que a minha opinião é de que as pessoas devem ser sacrificadas, ou dizer que eu sou a favor do estupro. Isso não é opinião, isso é uma opinião criminosa. Eu estou ferindo os princípios constitucionais, a moral e a ética do meu país. Então eu tenho que ter opinião? Sim, mas isso não me dá liberdade para ter qualquer opinião sendo criminosa. E o nazismo é tipificado como crime pela Constituição brasileira. O aluno que está ali com o uniforme integralista talvez tenha gostado do assunto, tenha gostado do tema, mas não tem a exata noção. Então, se você só fazer uma repreensão pura e simples, muitas vezes você vai fazer com que esse aluno não entenda a sua repreensão e ainda por cima perca o interesse pela história.
Você pode chamar esse aluno e fazer aquilo que eu acho que é a chave de todas as situações de problemas, contextualização. Perguntar para ele, você sabe o que significa esse símbolo? Você sabe o que significa esse partido? Você sabe o que ele defendia? Qual que é a contextualização que isso traz hoje em dia? Quais são as consequências? Fazendo essa contextualização, essa conscientização, o aluno com certeza vai entender os problemas que ele tem aí com essa manifestação a favor do integralismo barra nazismo e com certeza vai mudar a sua opinião. Voltando ao quadro, não só a sua opinião, mas o seu posicionamento, né? Conscientização. Essa é a chave para que os alunos compreendam a gravidade desse ato, que faz alusão a regimes de poder que trouxeram grandes problemas para a nossa sociedade. Então, conscientização, contextualização, para que esse aluno entenda os problemas dessa sua opção e comece a ter, não perca o interesse pela história, mas tenha ali um caminho mais pautado corretamente com relação aos acontecimentos históricos. Vamos agora para o nosso momento de interação. Nossa questão é a seguinte: pensando nos acontecimentos históricos como símbolos de uma época, qual é o simbolismo da Revolução de 30 para a Era Vargas? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, pensando no simbolismo da Revolução de 1932, na verdade, na tentativa de Revolução de 1932, é um assentamento de poder. Lembre-se que a Revolução não aconteceu. Uma revolução na história é uma mudança drástica e essa mudança não houve. Mas você tem ali uma ruptura, vamos colocar um rearranjo dessas grandes elites que estão governando o Brasil. Então, essa elite paulista se ressentindo de ter perdido o poder e esse novo grupo capitaneado por Rio Grande do Sul, por Minas Gerais e por outros estados que está ali tomando a dianteira. Então, como se fosse um assentamento dessas estruturas de poder. Intentona comunista, ANL e Luiz Carlos Prestes. As terminologias na história são muito interessantes, os conceitos, como eles são trabalhados. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de intentona, se você procurar no dicionário, o nome intentona vai estar escrito lá que é uma tentativa louca, desvairada, meio atabalhoada. E esse episódio de 1935 ficou conhecido como intentona comunista naquela intencionalidade do discurso de menosprezar o movimento. A intentona foi uma tentativa de golpe comunista, talvez não, com certeza a única que aconteceu no Brasil até hoje, em 1935. Essa tentativa teve como grande líder Luiz Carlos Prestes, que era o líder da ANL, a Aliança Nacional Libertadora, e contou com algumas pessoas que o ajudaram. Ele fazia parte da Internacional Comunista, tinha contatos com a União Soviética, e vieram alguns agentes para o Brasil para liderar essa intentona, entre eles a Olga Benário, com que Luiz Carlos Prestes teve um relacionamento. Ela chegou a ser presa, ele também esteve preso, e tiveram uma filha, Anita Leocádia Prestes, mas eu já vou falar do Prestes e da relação familiar dele daqui a pouquinho. Essa tentativa foi, na verdade, um erro de cálculo do Prestes. Por quê? Prestes, lembrem-se, ele era o líder da Coluna Prestes, lá de 1924, que percorreu centenas de localidades no Brasil, né, saindo desde de São Paulo até o Nordeste, tentando angariar pessoas descontentes, espalhando as ideias do socialismo para tentar fazer uma revolução comunista no Brasil. Prestes achava que essa revolução estava madura, que quando ele convocasse as pessoas, elas sairiam nas ruas, elas lutariam, seriam contra esse governo de Getúlio Vargas e apoiariam o seu governo. Mas o Prestes teve alguns erros na sua análise. Primeiro, apesar das ideias do socialismo, do comunismo no Brasil terem feito algum sucesso, elas nunca foram muito fortes. Nunca teve um grupo muito forte, muito organizado que tentasse ou que defendesse o socialismo. A sociedade brasileira é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade conservadora, uma sociedade com uma influência muito grande da igreja, em 1935 ainda mais. Então, algumas das medidas socialistas não teriam ânimo no Brasil. Além disso, o movimento tenentista já tinha, não era o mesmo movimento da época da Coluna. Esse movimento tinha apoiado Getúlio Vargas e alguns dissidentes ainda eram socialistas. E a maioria da população brasileira naquele momento, mesmo com Vargas sendo um governo provisório, recém-eleito pós 1934, de maneira indireta, apoiavam Vargas, porque já tinham recebido benefícios por causa da crescente industrialização, da legislação trabalhista. Então, essa tentativa de golpe socialista acabou dando água. Vamos ao quadro. Então, foi uma tentativa de golpe, como eu coloquei, Luiz Carlos Prestes como grande líder. Um erro de cálculo, a falta de apoio dos tenentes e da população levaram ao fim dos conflitos. O principal momento perfeito para o Estado Novo. Aqui um trechinho do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas sobre a ANL. Olha só o que eles estão dizendo. À medida que a ANL crescia, aumentava a tensão política no país, com frequentes conflitos de rua entre comunistas e integralistas. No dia 5, a ANL promoveu manifestações públicas para comemorar o aniversário dos levantes tenentistas de 1922 e 1924. Nessa ocasião, contra a vontade de muitos dirigentes aliancistas, foi lido um manifesto de Prestes propondo a derrubada do governo e exigindo todo o poder à ANL, mas esse manifesto não teve força para colocar. Vargas aproveitou a grande repercussão do manifesto para, com base na Lei de Segurança Nacional, promulgada em abril, ordenar o fechamento da organização. Então, o Partido Comunista, a Aliança Nacional Libertadora entrou na ilegalidade, foram todos fechados por Vargas.
E esse contexto proporcionou as condições para o golpe do Estado Novo, porque esse medo do socialismo, esse medo do comunismo ganhava cada vez mais penetração, ganhava cada vez mais escopo naquele período. Então, essa tentativa frustrada de golpe em 1935, que não levou a êxito, né, só fez com que as pessoas fossem presas e foi, na verdade, algo positivo para o Getúlio Vargas, porque proporcionou um momento para que ele desse o golpe de Estado do Estado Novo, que nós vamos trabalhar mais na frente. Vamos ao quadro. Eu trago essa imagem para fazer um comentário. Aqui nós temos a foto do Luiz Carlos Prestes e da Olga Benário. Tem um filme que foi produzido há uns anos atrás chamado Olga. Esse filme mostra exatamente esse contexto. E a atriz que fez a Olga, Camila Morgado, tem inclusive muita semelhança física com a própria atriz. Prestes e Olga Benário não chegaram a se casar, mas ela engravidou de Luiz Carlos Prestes. Quando eles foram presos, ela declarou que estava grávida de Luiz Carlos Prestes. Por quê? Olga Benário é uma personagem interessante da história. Ela era uma contradição em si mesma, porque ela era alemã, judia e socialista. Então ela juntava um pouquinho de vários mundos ali. Se ela voltasse para a Alemanha nazista de Hitler, nós estamos ali, Hitler já tinha assumido o governo um pouco antes, ela com certeza teria um fim trágico, que foi o que aconteceu. Getúlio Vargas, né, aquele que a gente tratou aqui como o pai dos pobres em vários momentos, que as pessoas têm que lembrar dessa contextualização, não teve nenhum escrúpulo em presos Prestes e Olga Benário, deixar o Prestes preso no Brasil, deportar a Olga Benário para a Alemanha. Na Alemanha nazista de Hitler, a Olga ficou durante vários anos no campo de concentração, deu à luz a filha, a Anita Leocádia Prestes, no campo de concentração. A menina foi criada pela avó paterna, né, a mãe do Luiz Carlos Prestes, até que o Prestes saísse da prisão pós-governo do Getúlio Vargas em 1945. E a Olga acabou morrendo no campo de concentração, né? A Anita Leocádia Prestes foi criada no Brasil, e ela é professora aposentada de História da Universidade Federal Fluminense. Então, essa história da intentona comunista se relaciona também com a história de um personagem importante da história brasileira, que é o Luiz Carlos Prestes, um dos grandes líderes aí do comunismo no Brasil, e com essa ideia de que em 1935 seria possível um golpe comunista, o que foi um erro de cálculo gigantesco e acabou contribuindo para o golpe do Estado Novo, que nós vamos ver posteriormente. O Plano Cohen e a ditadura varguista. Então a gente vai entrar agora na última fase do governo de Getúlio Vargas, de 1937 a 45, que é a sua ditadura. Então, dos 15 anos em que ele fica no governo, 8 anos são um período ditatorial. Vamos ao quadro. O suposto plano comunista no Brasil, né, um suposto por quê? Na época, o Plano Cohen foi tratado como um plano de verdade, olha. 2 anos depois da intentona comunista, nós temos de novo um plano comunista no Brasil. Isso está muito perigoso. Posteriormente, descobriu-se que esse plano não existia, que esse plano foi criado dentro dos gabinetes do governo para justificar o aumento de poder do Getúlio Vargas. Então, por conta desse suposto plano comunista, que na verdade não existia, o Congresso declarou o estado de guerra. E esse estado de guerra dá ao chefe do executivo várias prerrogativas. Em novembro de 1937, inicia esse novo governo autoritário de Getúlio Vargas. O fim das liberdades individuais, a censura à imprensa, fechamento do Partido Comunista, várias medidas. E é promulgada uma nova Constituição em 1937, a chamada Polaca. A Constituição de 1937 já estava pronta, elaborada por Getúlio Vargas e pelas pessoas mais próximas do seu governo. Aquela Constituição tão liberal, tão avançada de 1934, foi a que menos durou no Brasil, apenas 3 anos. Essa nova Constituição de 1937, ela é extremamente autoritária, dava plenos poderes para Getúlio Vargas governar. Existia uma aparência democrática, mas na verdade Getúlio Vargas governava como um imperador, tinha todos os poderes concentrados nas suas mãos, com a desculpa desse medo do comunismo. Esse medo do comunismo justifica muita coisa na política brasileira. Vamos ao quadro para entender um pouco mais essa ideia do Plano Cohen. Isso aqui está no site da presidência, da Biblioteca da Presidência no Brasil,
que é o discurso do presidente Vargas. Olha só o que ele disse. Então, isso daqui é o discurso de Vargas desse período. Isso, perigo imediato, mesmo já se evidenciou por ocasião do golpe extremista de 1935. Então, aqui o Vargas está justificando o golpe de 37, né? Que na verdade nós sabemos hoje que é golpe, mas na verdade eram medidas para perpetuar Vargas no poder. Quando o Poder Legislativo foi compelido a emendar a Constituição e a instituir o estado de guerra, que depois de vigorar mais de um ano, teve de ser restabelecido por solicitação das Forças Armadas, em virtude do recrudescimento do surto comunista, favorecido pelo ambiente turvo dos comícios e da caça ao eleitorado. Então, nesse discurso Vargas, ele está justificando essa ideia de que o perigo comunista é iminente. O Brasil está prestes a entrar em algo extremamente terrível. Em 1935 já teve a intentona comunista, em 1937, de novo esse plano Collor. Então, por conta disso, essas medidas repressivas, autoritárias do governo são necessárias para salvar o Brasil desse mal que seria o comunismo. Nós não vamos nem discutir aqui as ideologias do socialismo, do comunismo, ou como que isso funcionaria no Brasil. O fato é que esse plano Collor não existiu e ele serviu como subterfúgio para que Vargas, que se autodeclara um defensor, reassumisse com maneira mais autoritária ainda o governo do Brasil. Então, é uma justificativa para uma ação ditatorial do presidente brasileiro. Voltando ao quadro, eu coloquei aqui uma reportagem do Correio da Manhã, 1º de outubro de 1937. Olha a manchete. As instruções do Comintern. Professor, o que é esse Comintern? Comintern é o termo que era e é usado para falar da Internacional Comunista, né? A Internacional Comunista, criada pelo Vladimir Lenin, ainda na época da Revolução de 1917 a 21, lá na Revolução Russa, existia, Luiz Carlos Prestes fez parte, então eram instruções que vinham de fora do Brasil. Para a ação dos seus agentes, olha só o detalhe, contra o Brasil. Então, ou seja, um ataque dos socialistas contra o Brasil. O tenebroso, olha o adjetivo, o tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército. E aqui ele vai falando, né? O Estado-Maior do Exército apreendeu os planos de ação organizados pelo Comitê para orientação dos seus ausentes no Brasil. Trata-se de uma série de instruções destinadas a preparar e a levar a efeito um golpe comunista, conforme se verá no resumo que a seguir divulgamos. Então, eles falam até um resumo desse plano comunista maldito que vai acabar com o Brasil, um plano tenebroso. Então, a própria reportagem ali, ela está a favor do governo e ajudando nessa propaganda contra esse suposto plano que não existia e que só serviu para que Vargas se tornasse um ditador no Brasil. Getúlio Vargas, início da ditadura. Então nós vamos ver aí algumas das principais medidas de Vargas no período ditatorial. Lembrando sempre aquele viés, Vargas quer ficar no poder, Vargas vai intercalar medidas autoritárias com medidas que são benéficas, que são populistas, para ele conseguir se equilibrando no governo. Vamos ao quadro. Então, características gerais do Estado Novo. Primeiro, um autoritarismo muito forte, coordenado e justificado pelas Forças Armadas. Uma censura muito grande, principalmente quando a gente coloca a censura aqui, censura à oposição. Então, jornalistas, colunistas, políticos que eram contra o governo eram violentamente censurados, reprimidos, tiravam-se os seus mandatos, eram presos, você tinha várias ações. Ao mesmo tempo, e olha só aquilo que eu falo da contradição, em 1943... vem a consolidação das leis do trabalho, que era uma medida popular, importante para a população, sem dúvida, mas fez-se um grande uso político dessa medida. É criada a Justiça do Trabalho, em 1939, para defender os trabalhadores de desmandos dos seus patrões, o salário mínimo e é criada a estabilidade no emprego após 10 anos. Hoje a gente fala muito, né, da positividade do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi uma lei da ditadura militar que acabou com essa lei do Getúlio Vargas, estabilidade após 10 anos. Após 10 anos consecutivos na mesma empresa, o trabalhador ele tinha direitos parecidos com o funcionário público, principalmente com a questão da demissão. Ele poderia só ser demitido por justa causa.
Então essa medida dava uma segurança muito grande ao trabalhador, mas acabava engessando um pouco o mercado de trabalho. E o Fundo de Garantia foi criado em substituição a essa lei da estabilidade do emprego. Então Vargas, ao mesmo tempo que tem medidas autoritárias, tem medidas populistas, e isso faz com que ele consiga se equilibrar no poder naquele período. Voltando ao quadro, uma citação agora do Thomas Skidmore, um dos grandes brasilianistas, né, o historiador norte-americano, no livro Uma História do Brasil. A estratégia durante o Estado Novo era depender, né, dos militares para a estabilidade política e dos seus tecnocratas para a administração. Então, esses aqui são os dois pilares para entender o governo Vargas. O governo Vargas tinha dois grandes grupos ideológicos, vamos colocar assim. Os militares, estabilidade política, estabilidade também nas ruas, né, com o controle da população. E os tecnocratas, como o Azevedo Amaral, o Oliveira Viana, o Francisco Campos, na administração do governo. Fundamentalmente, ele e seus apologistas intelectuais, que eu já citei, justificavam a ditadura getulista com base no fato do Brasil não poder se dar ao luxo da chamada pequena política, de uma sociedade aberta por causa dos perigos de seus inimigos internos e externos. O que ele está chamando de pequena política aqui, que era a discussão à época, seria o nosso jogo político hoje em dia. Eu posso não concordar, tenho que pegar a frase lá do Voltaire, posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas vou defender até a morte o direito de dizer. Eu posso ter no Congresso vários grupos políticos que eu concorde ou não concorde, mas eu entendo que para ter uma representação política no país é necessário que esses grupos estejam ali e que eles discutam, debatem e vão aos poucos caminhando para um denominador comum. E isso é a chamada pequena política, que o governo Vargas não podia se dar ao luxo de trabalhar, uma vez que eles tinham a ideia de que o perigo do comunismo é muito grande, os socialistas estão chegando, então vamos acabar com o Congresso para dominarmos o país. Então é um discurso que não para em pé, mas que na época serviu de grande fonte para que Vargas e seus intelectuais, ali, os seus militares, permanecessem no governo. No quadro, essa aqui é uma das várias manifestações que nós tínhamos no Brasil no 1º de maio. O 1º de maio era o grande feriado no Brasil naquele momento, era o Dia do Trabalho, e nesse Dia do Trabalho Vargas geralmente anunciava alguma medida positiva para os trabalhadores, fazia grandes comícios com participação popular, distribuição de várias coisas. Esse comício aqui é no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O Maracanã ainda não existia. Então, São Januário era o maior estádio do Brasil naquele momento, comemorações do dia 1º, do dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Então, tem um militar aqui, alguns outros fazendo patrulhamento, mas dá uma reparada na arquibancada, completamente lotada. Os trabalhadores adoravam ir ouvir os discursos do presidente Vargas, e aqui as pessoas estão com dificuldade carregando uma fotografia gigantesca, um busto, na verdade, ali, de papelão, provavelmente, de madeira, do presidente Getúlio Vargas. Então, essa sinergia que existia entre o trabalhador e o Getúlio Vargas foi muito forte. Ajudou a justificar, ajudou a consolidar Getúlio Vargas no governo por tanto tempo. E os questionamentos, as ideologias não apareciam. Aí, muitas vezes, a pessoa pode imaginar, professor, eles eram inocentes naquela época, não tinham consciência política? Em parte, sim. Mas imagine viver num período de censura, de repressão política. Onde que uma pessoa, em 1943, podia buscar informação? Jornal impresso, rádio, televisão não existia, os seus vizinhos. O rádio era censurado, partidos políticos censurados, os jornais impressos também eram censurados, então você tinha uma dificuldade para que as pessoas acessassem determinadas informações. Isso fazia com que o governo tivesse grande penetração nessa população mais pobre e conseguisse aí perpetuar o seu discurso e, consequentemente, o seu poder. Vamos agora para a nossa segunda situação-problema. Vargas e o trabalhismo. Em outros termos, como podemos explicar o apoio a Vargas sem considerar o trabalhador do período como uma página em branco pronta para a dominação de um líder? Ou seja, como é que a gente pode valorizar o trabalhador, mesmo ele tendo sido colocado ali como uma massa de manobra? Ele não era só uma massa de manobra, né? Considerando o cenário da sala de aula, como podemos abordar o tema dominado pela figura central de Vargas, sem repetir uma concepção de história política que trata apenas
dos grandes homens. Então, essa ideologia trabalhista está muito focada no Getúlio Vargas, está muito próxima a ele. E muitas vezes as pessoas têm aquela ideia do pai dos pobres, concedeu a legislação trabalhista. Primeiro que ele não concedeu, ele cedeu a pressões, aos movimentos grevistas muito fortes que nós tivemos no Brasil. Segundo que esses trabalhadores, é óbvio que eram beneficiados por essa legislação trabalhista, mas como já foi dito, eles tinham muita dificuldade de acesso à informação. Hoje em dia nós temos pessoas que, com todos os acessos à informação que nós temos, são pessoas alienadas políticas, pessoas que acreditam em discursos que são discursos simplórios, que não buscam, não checam as fontes das suas informações. Imaginem na década de 30, na década de 40. Esse acesso era muito maior, era muito menor. A população brasileira tinha um número muito grande de analfabetismo. Então, as pessoas que, mesmo que quisessem buscar informações, ainda sofriam com a censura, com a repressão daquele período. Então, muitas vezes a pessoa ela não conseguia enxergar uma outra coisa, ela não tinha acesso a outras informações. E, no resolvendo, o Estado Novo é marcado por muitas transformações sociais associadas à política de Estado. Por outro, é igualmente verdadeiro afirmar que essas mudanças também se dão a partir de uma demanda social, seja da incipiente elite industrial ou dos trabalhadores. Então, sempre na história a gente não pode fugir do contexto. É muito fácil a gente hoje tentar julgar as ações, os pensamentos das pessoas daquele momento, mas julgar as pessoas do passado com os nossos conceitos atuais é o maior erro do historiador, que é o anacronismo. O que a gente tem que tentar? Sempre entender a mentalidade e como as pessoas daquela época pensavam. Vamos agora para a nossa segunda interação. A questão é a seguinte: apesar do crescimento do comunismo em todo o mundo e da crise do capitalismo, a intentona comunista no Brasil falhou. Elabore uma justificativa para tal acontecimento. Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, pensando numa justificativa da falha da intentona comunista, talvez esteja ligada à penetração dessa ideia na sociedade. Eram ideias interessantes, o trabalhador com certeza se identificava com essas ideias, mas a gente tem o Brasil ainda é um país muito conservador. O que pegava muito no Brasil é essa ideia, por exemplo, da propriedade privada. As pessoas achavam que todo mundo ia perder suas casas, que você tinha lá uma casa e ia ter que dividir com uma família de estranhos. A questão religiosa também era muito forte, a ideia de que o comunismo ia acabar com as religiões, ia fechar as igrejas. E não é bem assim a atuação, mas essa propaganda ruim que vinha das ideias socialistas, lembremos, zona de influência dos Estados Unidos, do capitalismo, acabaram denegrindo um pouco essa ideologia, né? E a erro de leitura do Luiz Carlos Prestes gerou a decadência aí desse movimento e o seu fracasso. Bom, no nosso recapitulando, então, lembrando que no início da nossa aula, nós falamos... bom, voltando, vamos riscar que não é nada disso daqui. Esse recapitulando é da outra aula. Nós vamos colocar aqui o nosso recapitulando dessa aula. Na primeira parte da aula, nós falamos sobre o início do governo Vargas, né, das duas contestações. Falamos principalmente sobre 1932, que foi a Revolução Constitucionalista de Vargas, aliás, de São Paulo, que questionavam o governo Getúlio Vargas. Até que Vargas, cedendo à Revolução Constitucionalista de 1932, acaba promulgando, né, a Constituição de 1934 e é eleito presidente por um governo provisório até 1938. Depois desse período, na segunda parte da nossa aula, nós falamos sobre 1937 a 1945, que é exatamente o período do Estado Novo. Então, nós falamos sobre o Plano Cohen, que foi uma tentativa que, na verdade, não existiu, mas que seria um novo plano comunista a partir de 1935 para que Vargas ficasse no governo. E, a partir desse plano, inicia-se a ditadura de Getúlio Vargas, que dura até 1935. Ditadura essa que foi extremamente com uma censura muito grande, uma repressão muito grande contra os opositores, ao mesmo tempo em que intercalava com medidas, principalmente na área trabalhista, para agradar a população mais pobre e fazer com que eles continuassem acreditando no seu governo. Bom, esses foram os temas da nossa aula de hoje. Espero ter contribuído, ajudado aí na sua formação e me despeço de vocês, desejo bons estudos e até a próxima aula.